Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 22. Gênesis 22. E eu quero ler inicialmente com os irmãos o versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. E o Senhor está no nosso meio. Podemos sentir a Tua presença, podemos sentir o mover do Teu Espírito Santo. Pai, nós estamos agora diante da Tua palavra. Essa é uma palavra que não é minha, não é do homem, não é de uma denominação, de uma religião, mas é a palavra viva, eterna e verdadeira do Criador dos céus e da terra. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Existe uma diferença entre aquilo que nós queremos ouvir e entre aquilo que nós precisamos ouvir. E o Senhor fala não para agradar os nossos lábios, mas aquilo que nós necessitamos, e assim nós pedimos. Fala, Senhor. Como o menino Samuel, nós dizemos, fala, Senhor, porque nós, os teus servos, queremos ouvir a tua voz nesta manhã, Pai. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, sou apenas um instrumento nas tuas mãos, e que tu tenhas total liberdade, Senhor, para falar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus, eu estava ali orando e meditando e pedindo para o Senhor uma palavra, e o Senhor me lembrou de um hino, e aí a gente canta, não só porque hoje é Santa Ceia, eu creio, mas um hino que eu acho muito bonito, que é Bendito seja o Cordeiro, né? Na cruz por nós padeceu. E aí eu comecei a louvar o Senhor, e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração sobre por que Jesus é o Cordeiro. Por que Jesus é o Cordeiro? E aí, o Senhor me trouxe aqui, a esse texto, exatamente neste versículo. Todos os irmãos conhecem aqui essa passagem. Deus prometeu um filho a Abraão, demorou 25 anos para que essa criança nascesse, e quando este menino já está um rapazinho, talvez ele tivesse aqui nessa passagem uns 13, 14 anos, o Senhor diz para Abraão, oferece para mim o teu filho, vou te indicar um local, e você oferece o teu filho para mim lá em holocausto. Imagina o choque de um pai. O irmão Gabriel está com o menininho aí, né? O Ricardo tem as menininhas, nós temos os nossos filhos. Imagina, Deus chega e fala, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E a palavra de Deus diz que Abraão não contestou, não questionou e não ficou relutante, porque na palavra de Deus diz que na madrugada daquele dia ele saiu bem cedo. Ele não contou para sua esposa, ele não falou com ninguém. Ele pegou seu filho, pegou 2 criados, arrumou as coisas e de madrugada ele saiu em direção para esse lugar que Deus já tinha mostrado para ele, o Monte Moriá. E a palavra de Deus diz que em determinado momento daquela caminhada, Abraão fala para os seus moços, fiquem aqui, enquanto eu e o menino vamos sozinhos, nós vamos adorar ao Senhor e vamos voltar. Isaac então olhou, viu ali a lenha, viu o cutelo, viu o fogo, mas não viu o holocausto. E ele pergunta então, meu pai, tem aqui a lenha, o altar eu sei que o senhor vai levantar lá, temos o fogo, temos aqui o cutelo para imolar, mas onde está o sacrifício? E a resposta de Abraão foi uma resposta, eu creio que movido pela fé. E Hebreus vai nos falar que Abraão cria que ele iria chegar realmente a sacrificar Isaac, e que depois de morto, Isaac seria ressuscitado. Ele estava nessa fé, essa fé o moveu para aquele lugar.
Mas Abraão responde de uma maneira muito sábia. Ele diz: o Senhor proverá para si o sacrifício, meu filho. E a palavra de Deus diz que eles chegam naquele lugar, Abraão constrói aquele altar, prepara a lenha, arruma a lenha, amarra seu filho, que Abraão tinha 100 anos, quando Isaac nasceu. Imagina aqui, Abraão já está com 100 e poucos anos, Isaac é um menino, poderia facilmente correr, e quem disse que Abraão ia pegar Isaac? Não é? Mas Isaac se submeteu, permitiu que seu pai o amarrasse, permitiu que seu pai o colocasse sobre a lenha. A Bíblia não faz qualquer menção à oposição de Isaac. E ali a palavra de Deus diz que Abraão levanta aquele cutelo, e antes que ele abaixe aquele cutelo e sacrifique o seu filho, Deus manda um anjo bradar dos céus. E por que bradar? Porque certamente Abraão estava numa resolução ali tão grande que, se o anjo não brada, ele não iria parar. O golpe teria sido dado. Mas o anjo brada dos céus, grita, chama a atenção dele. E Deus fala para ele: porque fizeste isso, não me negaste teu filho. Agora eu sei que tu me amas. E uma das coisas que o Senhor mostrou para mim é: amor não consiste de palavras, mas em atitudes. Quem é casado sabe, não é verdade? Quem é casado, quem está namorando, quem está noivo, sabe que o amor não é dizer eu te amo. A gente vai ver nas atitudes, na convivência. É que a gente vai ver se ama ou não. E eu escutei uma mensagem no casamento de um primo meu que eu nunca mais esqueci, e ficou para mim para sempre. Amar é se entregar. Num relacionamento, se duas pessoas elas não se entregam para aquele relacionamento, não vai dar certo. Vai ficar em conflito. É o meu, o seu. E se ficar nisso, vai sempre ter atrito, sempre vai soltar a faísca. Então o amor é entrega. É entrega, eu tenho que me entregar. E a outra pessoa tem que ser uma entrega igual, por igual, os dois têm que se entregar. Se fizer, não, a minha esposa tem que ser do meu jeito. Se a esposa falar, meu marido tem que ser do meu jeito, aí vai dar atrito. Mas se a gente se abrir para aprender, porque são culturas diferentes, é ou não é? Quem casou sabe. Você vem de um lar que você cresceu com seus pais de um jeito, sua esposa vem de um lar que ela cresceu de outro jeito. Para você uma coisa é normal, para ela, meu Deus, aquilo não é normal. Não é verdade? Quem é casado sabe. E aí, esses dois mundos se encontram. E se não tiver amor, não dá. É o amor que vai fazer superar tudo isso. E aqui Deus está falando para Abraão: agora eu sei que tu me amas, porque você me deu tudo. Não ficou nada, toda a tua esperança, porque em determinado momento, Abraão chega para Deus e ele ora, ele fala: Senhor, o Senhor já me abençoou, o Senhor multiplicou o meu rebanho, o Senhor me deu camelos, ovelhas, vacas, eu tenho de tudo, mas eu não tenho filho. O que adianta tudo isso, se quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ficar para o meu criado? E Deus disse: não, eu vou te dar um filho. Então toda a vida de Abraão, toda a expectativa de Abraão está em Isaac. E quando Deus diz eu quero Isaac, Deus está pedindo tudo para ele. E a palavra de Deus nos diz que Abraão faz isso e Deus impede. E nesse versículo, especificamente, nos mostra que Deus proveu para si o sacrifício. Abraão não precisou entregar o seu filho, porque Deus não aceita o sacrifício humano. Mas Deus providenciou um substituto. E ali eu estava lendo e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E o Senhor falou: Isaac simboliza a humanidade. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus disse: no dia que você comer desse fruto, certamente vai morrer. Ele não morreu fisicamente naquele momento, mas ele entrou num processo de morte que nós conhecemos. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos
e morremos. Esse é o curso natural da vida por causa do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que assim como Deus providenciou um carneiro para que Isaque não morresse, Deus providenciou um cordeiro para que a humanidade não morresse. Alguém que substituiu, que assumiu o nosso lugar de morte, de condenação. Porque a morte não somente no sentido físico, mas também espiritual. Quando Deus disse para Abraão, no dia que você comer, você vai morrer, ele morreu 2 vezes. Morreu espiritualmente primeiro, primeira foi instantâneo, espiritual. E a morte física chegou com o tempo depois. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele vem para substituir o nosso lugar. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou, ele assumiu o nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que vem para tirar, e João fala isso. Eu quero ir com os irmãos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. O apóstolo João escreve aquilo que João Batista declara acerca de Jesus Cristo. E esse é o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo e da sua missão. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29 até o 34. Está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! João Batista conhecia Jesus, Maria e Isabel eram primas, nós conhecemos a história. Mas quando João está falando aqui, eu não conhecia como Messias. Eu não sabia que ele era o Messias, eu não sabia que ele era o Filho de Deus. Eu sabia que Deus já tinha me falado que eu estava aqui, eu sou a voz do que clama no deserto, eu vim para preparar o caminho do Senhor, mas eu não sabia quem era o Messias. Mas o Senhor me deu um sinal, verso 33 ele fala, sobre o que vires descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse é o que batiza o Espírito Santo e com fogo. E ele diz no 34, e eu vi e tenho testificado. Então Jesus vem numa missão, e a sua missão é nos substituir, é assumir o nosso lugar. Ele veio para morrer. Ele veio para assumir o nosso lugar de sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Porque vocês lembram quando Deus institui o sacrifício, como é que tinha que ser o cordeiro? Tinha que ser puro. Puro em que sentido? Ele não podia ser defeituoso. Ele não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula sobre ele, porque ele simbolizava Jesus. Não que Deus despreze, Deus gosta só desse tipo de animal, daquele não, Deus despreza aqueles com defeito. Não, simbolizava Jesus puro, perfeito, sem mácula, sem pecado, sem mancha, sem transgressão nenhuma. Por isso, desde o seu nascimento, ele não veio de forma natural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele não poderia ter sido gerado normal. Porque a gente sabe que o ser humano, quando ele nasce, ele traz as características do seu pai e da sua mãe. Entre essas características, nós trazemos o pecado original de Adão. Por isso a palavra de Deus diz que em Adão toda a humanidade morreu. Mas em Jesus Cristo, toda a humanidade tem vida. Amém? Porque ele pagou o preço, ele assumiu o nosso lugar, foi exatamente para isso que ele veio. Para assumir o nosso lugar, para levar o castigo que nos traz a paz. Quando a gente lê Isaías, diz assim:
Ao Senhor agradou moê-lo. Você já parou para pensar nisso? Ao Senhor agradou moê-lo. Por quê? E quando a gente olha para o Senhor Jesus na cruz, Ele morre de uma maneira muito forte, né? Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo é o mais próximo da realidade do que realmente aconteceu. Porque agradou ao Senhor que Ele morresse. Porque a palavra de Deus diz que toda a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Quando Ele está no Getsemane, Ele está orando, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse é o cálice da ira de Deus, que Ele teria que beber, que teria que ter sido derramado sobre Ele. Toda a indignação de Deus contra o pecado, contra a maldade, contra a iniquidade, derramou-se sobre Ele. Naquele momento, o pecado separou Jesus de Deus. Pela primeira vez, Jesus está completamente só, e Ele brada na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que estou sozinho? Por que não há comunhão? Mas Ele fez aquilo que era necessário, porque lá no Getsemane Ele diz: contudo, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Eu vim para isso. E a palavra de Deus diz que toda a ira, toda a justiça de Deus é derramada sobre o Senhor Jesus. Ele toma o cálice no nosso lugar da ira de Deus. Ele assume o nosso lugar. Nós morremos em Cristo. E nós ressuscitamos com Ele ao terceiro dia. Amém? Porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Uma vida completamente nova, livre do poder do inferno, do poder do pecado e do poder da morte. Pastor, mas nós ainda morremos. Sim, essa carne vai morrer. Quem não estiver vivo aqui para ver o arrebatamento, que eu espero estar, vai morrer. Não sei, isso pertence a Deus, não pertence a mim. Deus é que sabe. Mas uma coisa eu sei. Jesus disse: a todo aquele que vive e crê em mim, não vê a morte. Não vê a morte. E eu me lembro desse texto, e eu me lembro ali de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir, está sendo apedrejado. E no momento que ele está morrendo, ele está sendo apedrejado. Quem já tomou uma pedrada aí? Eu já tomei, brincando, molecada, brincando, tomei pedrada já. Né? Já brinquei de guerrinha de estilingue com mamona, já tomei umas mamonadas, ficou uns vergão lascado. Não é legal. Mas Estevão está sendo apedrejado. E aí ele olha para os céus, ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai. Amém? E alguns meses, pouco, acho que não chegou meses, foi um mês, acho que um pouquinho antes da Edilene morrer, ela teve um sonho. Eu contei para os irmãos que estavam lá no velório, dela que ela estava no hospital. Ela não estava nem doente ainda, mas ela teve esse sonho. Ela estava no hospital, ela estava muito mal no hospital. Eu chegava, abraçava ela, chorava. Ela falava para Deus: Deus, eu não quero morrer. E aí, no sonho, ela fechava os olhos como se fosse dormir, e ela abria, e ela já estava num lugar completamente diferente de tudo dessa terra. E ela começou a olhar aquele lugar como se fosse um jardim lindo, 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 que ela falou: nunca vi nada comparado nessa terra. E ela disse: e eu vi Jesus vindo na minha presença. Veio ao meu encontro. Ela falou: eu não vi o rosto, eu vi a sua roupa, eu sabia que era ele. Ele veio, me pegou na mão, e aí no sonho ela falava: Senhor, isso é que é morrer? E o Senhor falou: eu não te disse na minha palavra, aquele que vive e crê em mim não verá a morte? E aí olhando para a palavra de Deus, é assim, irmão. O crente, ele passa da morte para a vida. A palavra de Deus diz: como um feixe de trigo que é recolhido ao seu tempo, assim o Senhor recolhe as nossas vidas. Outro versículo precioso que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente não entende isso, quem fica não entende. Como que nesse momento tão difícil, Deus fala que é precioso? É precioso o que Deus está tomando para Ele. Amém? Porque está chegando na presença dEle um filho ao qual Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, com o seu sacrifício na cruz.
A palavra de Deus diz, e a gente não entende isso, talvez tenha sido uma visão, mas diz que quando Jesus estava pregado na cruz, ele viu o fruto do trabalho dele, e aquilo satisfez a alma dele. Eu não sei se Deus deu uma visão para ele dos mártires na glória, eu não sei o que Deus fez, mas Deus mostrou para ele, e através do seu sacrifício, através da sua morte, nós iríamos ser salvos, nós iríamos ser redimidos. Um dia nós entraremos no céu, aleluia, um dia nós estaremos na presença de Deus, e isso satisfez a alma do Senhor Jesus Cristo. Foi por nós, foi por mim e foi por você que Ele fez esse sacrifício. A gente olha para esse mundo e tudo aquilo é número, né? Nós somos um número, mas Deus não, a Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. Deus sabe o nome. Quando Jesus ressuscitou e Maria está ali, Maria pensa que ele é o jardineiro, Maria pensa que ele é o hortelão, está conversando com ele: onde tu levou o corpo do meu Senhor? Se você levou para lá, me diz, eu vou lá buscar ele. Ele diz: Maria. Até aquele momento ela não tinha reconhecido ele, mas quando ele disse Maria, ela se deu conta: é Jesus, aleluia. E Deus te conhece pelo nome. Você para Ele não é um número, não é um rosto na multidão. Ele sabe o teu nome. A Bíblia diz que Ele conhece o teu assentar, conhece o teu levantar. Ainda a palavra não chegou na tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó. Ele sabe, meu irmão amado, das tuas dificuldades e das tuas dores. Eu gosto quando Deus aparece na sarça e fala para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto a sua aflição, por isso eu desci a fim de livrar. Eu conheci as suas dores, eu andei no meio deles, aleluia. Eu andei, eu vi o sofrimento, eu vi a dor, eu presenciei, eu desci do céu. Deus está falando para Moisés: eu não estou olhando de longe para a escravidão do meu povo, olhando lá de longe e contemplando de longe por uma luneta, por um binóculo, por uma câmera. Não, Moisés, eu desci, eu conheço. Eu ando no meio do meu povo. Isso é maravilhoso, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Um Deus que está perto, que não está longe, um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente não sabe muitas vezes o que quer. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora a gente está feliz com uma coisa, outra hora aquilo já não satisfaz mais. Nem a gente se entende, mas Deus nos conhece. Mas Deus nos entende, aleluia. Mas Deus nos ama de maneira que nós não compreendemos e não entendemos. E eu quero ir com vocês para Romanos capítulo 8 também, e fala algo precioso disso que o Senhor Jesus Cristo fez para nós na cruz do Calvário, desta substituição, dele assumir o nosso lugar, por causa daquilo que ele fez, por causa da sua obra. Romanos 8 diz assim, no verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, porque às vezes hoje em dia tem muitos conceitos que extrapolam a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não basta saber, eu tenho que estar em Cristo Jesus. A condenação, ela perde o efeito para aquele que está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É necessário estar em Cristo, é necessário ser guiado, meu irmão amado, pela lei do Espírito de vida. Que lei é essa? Está nessa palavra. Está nessa palavra. O mundo hoje não quer mais saber da palavra de Deus. Não, isso aqui é um livro velho, isso aqui é um livro ultrapassado, esses conceitos não valem mais. Esse é um livro eterno. Eterno. Ele é atemporal, ele não está no passado, porque ele é eterno. Jesus disse: as minhas palavras não vão passar. Não hão de passar, os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar, não vai perder. Billy Graham falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém?
Porque aqui, quando Jesus fala lá em Apocalipse 1 para João, olha, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Aqui na Bíblia nós encontramos o princípio e o fim, porque essa Bíblia mostra a expressão de Jesus. Nós vemos a origem é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Os homens podem dizer tantas coisas, a ciência pode tentar, mas aquilo que Deus declara é a verdade. No princípio Deus criou os céus e a terra. E lá em Apocalipse no final diz que Ele vence todas as coisas, a morte, o inferno, Satanás, todas as coisas serão lançadas no lago de fogo, vão ficar lá para sempre. A palavra de Deus diz que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, a morte não vai nos alcançar mais, a dor, o sofrimento não vai nos alcançar mais, porque Deus tem preparado para nós um lugar de glória na sua presença. Nós vencemos no final por causa de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por Ele, por aquilo que Ele realizou. Quando a gente olha para as coisas humanas, né? Pensa aí, agora está chegando a Copa do Mundo. Para ser campeão tem que fazer o quê? Tem que estar no time campeão. Não é verdade? Tem que entrar em campo. Mas não, olha, presta bem atenção. Quem está no banco de reserva é considerado campeão também? O técnico é considerado campeão também? Quem faz parte da comissão técnica é considerado campeão também? Nessa batalha nós não entramos em campo. Jesus entrou. Aleluia! Nós não pagamos o preço, Ele pagou. Mas nós fazemos parte do time campeão. Porque Jesus diz que Ele é o cabeça de um corpo glorioso chamado a igreja. Aleluia! Ele é o cabeça. Quando nós fazemos parte desse corpo glorioso chamado a igreja, nós fazemos parte de um time celestial e glorioso. Nós somos um com Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Ele venceu por nós. Por isso a Bíblia diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós não vamos chegar com medo. Meu Deus, e agora? Deus vai me julgar? O que vai acontecer comigo? Não. Quem está em Cristo Jesus já chega, meu irmão amado, justificado por aquilo que Jesus fez. Ele justificou, Ele pagou o preço, Ele te santificou. Nenhuma condenação há. Não há condenação. Toda a humanidade vai passar por um duro juízo. A Bíblia diz o grande trono branco, o juízo final. Todos e todo mundo que passar pelo grande trono branco e pelo juízo final, condenado. Ninguém vai se salvar. Por quê? Porque pelo homem por si só ninguém é salvo. Ninguém se salva sem o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se salva a não ser através de Jesus Cristo. Ele nos salva. Nenhum homem é digno de entrar no céu por si mesmo. Por isso lá em Romanos 13 o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres, se eu não tivesse amor, não é um amor pelo próximo, é o amor de Deus. É o amor de Deus, porque amor pelo próximo as pessoas têm. Tem pessoas que são caridosas, tem pessoas que são bondosas, tem pessoas que não medem esforço para ajudar o outro. Mas se esse amor não é motivado pelo amor de Cristo, não vale para a salvação. Vale como uma boa obra, vale como uma coisa boa nesse mundo, mas para a salvação não vale nada. Porque é somente através do Senhor Jesus Cristo e nós temos entrada pela fé a essa graça. Olha lá no verso 12, o apóstolo continua falando: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia na sua palavra. Então é importante. Hoje eu vejo cada vez mais as pessoas o menos interesse pela Bíblia, o menos interesse de conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, temos que meditar nessa palavra todos os dias da nossa vida, temos que deixar essa palavra fazer parte do nosso ser. Não são as coisas que estão no mundo que tem que influenciar a nossa vida. A palavra de Deus é que tem que guiar e dirigir os nossos passos.
Nós estamos num momento de relativizar tudo, tudo é relativizado, não existe mais princípios, não existe mais valores, tudo está sendo relativizado. Com Deus não. Deus não relativiza seus princípios, Deus não relativiza os seus valores, amém? Nós temos que entender que a palavra de Deus é a única maneira de conhecer a Deus. Tantas pessoas hoje falam de Deus e querem falar de Deus, mas fora da Bíblia não sabem o que estão falando. É só aqui que Deus se revela. Eu gosto de Evangelho de João, capítulo 1, e não é à toa que Deus fala isso, a gente precisa estar atento. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Apocalipse, se eu não me engano é 20, deixa eu abrir aqui. Eu gosto demais de Apocalipse 20, que fala do Senhor Jesus vindo para derrotar todos os reinos desta terra. Não é 20 não, é o 19. 19:11. Presta atenção. A Bíblia fala algumas coisas que nós temos que guardar no nosso coração. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O Verbo se fez carne, a Palavra se fez carne. O nome pelo qual o Senhor Jesus Cristo é conhecido no céu é Palavra de Deus. Quando você tem esse livro na sua mão, esse livro é a expressão exata de Deus. Amém? O que Deus pensa? Quer saber como que Deus é? Vá para a Bíblia, leia a Bíblia. Você vai saber quem Deus é, como Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Você vai ter a expressão do caráter de Deus, está aqui. Está nesse livro. É impossível você conhecer a Deus se você não conhecer esse livro. Jesus disse para aquelas pessoas religiosas da sua época: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, os fariseus, eles passavam a sua vida toda lendo e decorando essa Bíblia. Como que Jesus fala que eles não conheciam? Não viviam. Jesus disse, olha, está na ponta da língua, mas não vivem. Não vivem. Não vivem a minha palavra. E então é necessário a gente viver esta palavra, porque quando nós vivemos esta palavra, nós, irmãos, encontramos a substituição pelas nossas vidas. Deus fala com Abraão, Abraão faz o quê? Obedece. Imagina Abraão, não, que é isso, vou sacrificar meu filho? Está doido? Acho que não, acho que não é a voz de Deus, não é possível que Deus ia pedir uma coisa dessa para mim. Não, imagina, meu filho? Não, Deus nunca aceitou sacrifício humano, como é que ele vai pedir justo o meu filho? Vocês acham que esses pensamentos não passaram na cabeça de Abraão? Não, Abraão, que isso? Não faz não, faz outra coisa, faz o seguinte, em vez de você, já leva um cordeirinho, já vai preparado. Como ser humano, às vezes a gente tem essas atitudes. Mas quando Deus fala com a gente, Ele quer exatamente a nossa submissão, a nossa obediência. Abraão fez exatamente aquilo que Deus falou. Isaac se submeteu exatamente da maneira que seu pai falou com ele. E porque eles fizeram exatamente o que Deus falou, o cordeiro da substituição estava lá. Amém? Quando Deus fala com Noé, olha, você vai construir uma arca, e Deus fala, vai ser de tantos metros, vai ter tanta largura, vai ter tantos pavimentos, a madeira é essa, você vai impermeabilizar ela com isso. Imagina Noé. Não vou fazer, mas olha, tudo desse tamanho aqui, nossa, quanto tempo eu vou demorar para fazer uma arca desse tamanho? Meu Deus do céu, ainda eu que nunca fiz um barco na minha vida. Não, madeira essa? Nossa, não tem aqui perto. Não, vou usar essa madeira aqui, está mais fácil. Não precisa ser aquela que Deus falou. Às vezes nós somos assim. E depois a gente quer que Deus nos abençoe. Como?
Se Noé não obedecesse, não fizesse exatamente o que Deus falou, será que aquele barco iria flutuar? Será que aquele barco não ia rachar? Será que se ele não usasse aquilo que Deus mandou para betumar, será que não ia dar infiltração de água? Será que não ia afundar aquele barco? Tudo que Deus fala tem um propósito. E não é tornar ele mais santo, porque ele já é santo. Não é tornar ele mais poderoso, porque ele é todo poderoso. Não é para acrescentar nada para ele, é para nós. Tudo que Deus faz é para nós. Quando Deus dá instrução para Noé, Deus quer salvar Noé. Deus não quer matar Noé de trabalhar. Deus não quer tornar Noé um ponto de referência de um lunático, de um doido. Não, Deus quer tornar Noé um ponto de referência de salvação, de redenção para aquele povo. Quando Deus falou com Abraão, Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria mostrar para Abraão que ele iria providenciar o substituto. Que não era necessário que o seu filho sofresse, que não era necessário que ele sofresse, mas que Deus prepararia para si, aleluia, algo que iria satisfazer a sua vontade. Quando você olha para Jesus Cristo, Ele é a maior expressão do amor de Deus pela sua vida. Quando você olha para o sacrifício que Ele pensou, e tem pessoas que não querem pensar no sacrifício, mas é a maior expressão de amor de Deus pela sua vida. Porque aqueles açoites, porque aquela cruz, era para mim, era para você. Mas Deus nos poupou daquela morte terrível, e pior, de uma condenação no inferno. Quando a gente olha para a parábola do rico e Lázaro, nós vemos dois estilos de vida. Não pensa que hoje em dia as pessoas estão mudando, é porque um tinha dinheiro ou porque o outro era pobre. Não tem nada a ver, estilo de vida. Deus está mostrando no rico que nada deste mundo substitui os valores celestiais. É isso que Deus está mostrando. Não adianta você trocar os valores celestiais pelas coisas desse mundo e achar que as coisas desse mundo têm algum peso ou têm algum valor na glória, porque não tem. Deus está mostrando. O homem era rico, vivia esplêndido. Ele alcançou tudo que esse mundo diz que é bom, que é o objetivo da vida. Mas Deus está mostrando, nada disso é suficiente se eu não estou dentro do coração. O outro não tinha nada, mas tinha aquilo que era necessário na eternidade. É isso que Deus quer nos mostrar. Quando Moisés está no Egito, ele é o príncipe do Egito, Deus mostra para ele, não é assim que eu vou te usar. Não é porque você é um príncipe no Egito, não é porque você está revestido de glória, de pompa, não. Eu vou te esvaziar de tudo isso, e Deus leva ele para Midian, por 40 anos Deus esvazia dele, Deus arranca tudo dele. Porque lá em Atos diz que ele era varão poderoso em obras e palavras, enquanto ele era um príncipe no Egito, ele se garantia, eu sou. Tanto que ele vai lá, pega e mata o Egito com as próprias mãos. Mas Deus fala, não. Quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, quando a gente faz na nossa força, na nossa vontade, a gente vai fazer coisa errada. Mas quando Moisés está completamente vazio de si mesmo, Deus fala, eu vou te enviar. Ele olha para si, ele não vê mais nada. Ele fala, eu? Não, eu não. Você está de brincadeira. Como é que eu vou chegar assim? Eu era um príncipe, o senhor não quis me usar. Agora que eu sou um pastor de ovelha aqui, que não tem valor nenhum para os egípcios, o senhor vai me usar? Porque Deus não precisa de nada humano. Deus apenas precisa que a gente faça aquilo que Ele mandou a gente fazer. O que tu tem na tua mão? Uma vara? Leva. Você não precisa de uma espada, você precisa de uma vara. Aleluia! Você precisa só... Lembra de Davi quando ele vai enfrentar Golias? Vou levar somente o que eu uso lá no campo. O meu cajado e a minha funda. Tentaram dar uma armadura para ele, tentaram dar uma espada, um capacete, um escudo, mas ele mesmo entendeu que aquilo iria ser a causa da sua derrota naquela batalha, porque ele iria confiar naquelas coisas, mas se ele fosse vazio de tudo aquilo, ele iria confiar somente em Deus. E é assim que a gente vence, fazendo exatamente o que Deus manda a gente fazer e confiando somente nele. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Todos nós, como Isaac, se não obedecermos, não vamos experimentar a provisão de Deus sobre as nossas vidas. É necessário nos submetermos a Deus, a nos entregarmos completamente nas suas mãos. Ninguém
que se entrega nas mãos de Deus completamente sofre nenhum prejuízo. Ninguém que confia no Senhor se arrepende de confiar nele. Pelo contrário. Davi fala, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Deus não deixa ninguém desamparado. Ninguém que confia no Senhor fica desamparado. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, havia um 4º homem na fornalha os aguardando. Impediu que o fogo os queimasse, impediu que o cheiro de fogo passasse sobre eles. Quando Daniel foi lançado naquela cova de leões, o anjo já estava ali e já estava com a ordem, fecha a boca do leão, ninguém vai tocar em Daniel. Quando o povo estava de frente para o mar e o faraó se aproximando atrás, Deus abriu o mar para que o povo passasse em terra seca. Deus não falha, Deus não desampara o seu povo, Deus não nos deixa. Ele sabe que nós precisamos de alguém para nos sustentar, de alguém para nos amparar. Ele sabe que muitas vezes as nossas forças não vão ser suficientes. Ele sabe que muitas vezes a nossa estrutura não vai ser suficiente. Nesse momento Ele vem sobre nós, aleluia. Ele nos dá força, Ele nos dá consolo. Ele nos dá uma esperança e um futuro, aleluia. É Ele, somente Ele. Por isso o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem dEle também. Não tenha medo de viver a palavra de Deus. Não importa se vão te taxar, ah não, você é muito quadrado, ah não, você é muito antiquado, não tem problema. Lembra do que Pedro falou para o Sinédrio, antes importa agradar a Deus do que aos homens. A palavra de Deus diz que se nós quisermos agradar o mundo, nós vamos aborrecer a Deus. E se nós agradarmos o mundo, quando nós chegarmos na eternidade, do que valeu isso? De nada. Mas se nós agradarmos a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia, na presença do Senhor para sempre, num local que o Senhor já tem preparado. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitos. Deus já tem um local preparado. Deus não vai ser pego de surpresa, não. Deus tem um local preparado para te receber. Em glória, diz a palavra de Deus. Em glória, não é de qualquer maneira, não, é em glória, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos constituiu reis e sacerdotes, aleluia. As pessoas podem olhar para nós e nos desprezar, as pessoas podem não dar nenhum valor para nós, mas o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes, e nós vamos reinar com Ele para sempre e eternamente. Um reino que não tem fim, um reino que não vai acabar nunca mais. Os reinos deste mundo vão passar, vão acabar, mas o reino eterno do Senhor jamais tem fim. Aleluia. Essa é a sua promessa. E que nós possamos olhar para esta palavra e para esta promessa e nos agarrar nela firmemente, todos os dias da nossa vida. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada cotidiana. Como o salmista disse, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor se lembra que somos pó. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor está conosco, aleluia. É a Tua mão que nos sustenta, aleluia. Que é o Senhor que nos cinge de força, aleluia. E é o Senhor que nos capacita, Pai. E nós possamos andar contigo todos os dias da nossa vida, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos retroceder, mas seguindo para o nosso alvo. Como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, aleluia. Nosso alvo é o Senhor Jesus. E jamais venhamos nos esquecer disso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.